Opa pessoal, tudo bom? Pessoal, a gente está aqui hoje para eu mostrar um procedimento de como é que se faz o registro de um projeto no SWAP, perfeito? E aí a gente vai estar dando um foco especialmente no edital do Interconecta, que é o edital que está vigente agora e é o nosso principal edital de pesquisa do campus. Então, aqui a gente está na aba inicial, você vai vir aqui, no caso, clicar em pesquisa, né? E aí não estranhe se essa aba estiver diferente na de vocês, é normal. E aí a gente vem aqui em projetos, na sequência submeter projetos. Quando a gente faz isso, vai estar elencado aqui os dois editais vigentes no momento para o campus Cajazeiras, que é justamente o edital de fluxo contínuo, que permite no caso o pesquisador estar submetendo projetos voluntários a qualquer momento, e o edital do Interconecta, que é o nosso edital que está com prazo de vencimento para agora, dia 11 de março de 2024 até as 23h59. É justamente desse edital que a gente vai estar tratando agora. Quando a gente está aqui, esse hiperlink aqui levaria a gente até o edital, a gente não vai estar clicando nele. E aqui nós temos os 5 anexos que são necessários, não necessariamente todos eles, né, mas podem ser necessários para a submissão do projeto. E aí esses editais, esses anexos a gente vai ver ao longo da submissão aonde é que ele se aplica especificamente. Mas aqui vocês conseguem estar clicando e esse hiperlink vai levar até um documento. Por exemplo, quando a gente acessa aqui o edital de seleção discente. E isso é uma coisa muito importante para a gente estar pontuando nesse momento. Desde o ano passado, os editais de pesquisa, eles não permitem que a gente faça uma indicação do aluno bolsista e nem dos alunos voluntários. Esse processo agora de inserção desses alunos se dá por meio de uma seleção que é realizada no início do projeto. Então, para que essa submissão do projeto ela esteja completa, o coordenador ele precisa enviar um documento como esse, aonde vai conter todos esses campos para que possa ser aplicado na seleção dos alunos, caso esse projeto ele seja aprovado. Então, como é que seria isso? O coordenador ele pegaria esse modelo, criaria o seu próprio instrumento avaliativo do discente. E por que eu falo criaria? Por quê? Porque você pode estar variando algum desses itens. Por exemplo, você pode não estar pontuando a participação de eventos, você pode estar apenas pontuando a participação em eventos na área do projeto. Você pode estar colocando aqui apenas a experiência em participação de projetos na área. Você pode ter mais de um item, mas dar um peso maior aqui, por exemplo, a entrevista. Então, isso aqui fica a critério do coordenador do projeto estar construindo esse instrumento avaliativo que vai nortear a seleção do discente. E aqui também tem a questão, caso o coordenador ele queira aplicar a entrevista, que também é facultado, essa entrevista tem que constar aqui quais são os itens avaliativos dela. Então, esse instrumento ele é particular para cada projeto, mas é uma condição sine qua non ele ser enviado, caso não, esse projeto ele vai ser indeferido por falta de documentos. Então, é muito importante tanto esse quanto os demais anexos, quando eles couberem, digamos assim. Então vamos voltar para a nossa aba. Então a gente vai aqui em submeter projeto. Então vamos iniciar a submissão de um projeto aqui de teste, né? Então quando vocês fizerem isso, o edital que vai estar mostrado aqui acima é justamente o edital 03 de 2024, que vai estar apresentando o campus. O título do projeto vocês vão estar lançando, eu vou estar aqui colocando apenas de maneira ilustrativa, né? Vamos colocar aqui XXX. O início da execução, como consta no edital, é o dia 15 de abril.
e o término vai ser em dezembro, último dia de dezembro, que é dia 31. O foco tecnológico, você tem que selecionar aqui o que está mais adequado para a sua pesquisa, digamos que seja esse 2. As áreas de conhecimento também, você tem que verificar aqui quais que seriam as que mais se enquadraria, digamos que seja aqui ensino e multidisciplinar. A área temática também você precisa selecionar aqui a que mais está adequada, e aí quando você colocar isso, você tem que selecionar o grupo no caso, o grupo de pesquisa que você está vinculado. Lembrando que é muito importante você estar vinculado a um grupo de pesquisa, senão você não consegue finalizar a sua submissão. Então, a gente vai aqui para informações extras, se trata de pesquisa básica ou pesquisa aplicada. Tem essa parte aqui, se o coordenador receber a bolsa, é muito importante desmarcar isso daqui, porque senão pode dar problema na hora do gerenciamento dos anexos. Pergunta se vai ser ou não continuidade de um projeto anterior. Se for, você coloca; se não, você diz não. Pergunta se tem ou não potencial de inovação. Pergunta essa questão da investigação científica aqui, se você vai estar ou não trabalhando com seres humanos. Lembrando que caso você tenha esse trabalho com seres humanos ou com animais, é necessário você estar submetendo isso ao comitê de ética, que a gente vai estar vendo mais à frente. E aí ele pergunta aqui com relação aos impactos do projeto. Você marca aqui a situação que mais a que mais se enquadra, né? Vamos marcar aqui artístico-cultural só para a gente seguir, porque como tem esse asteriscozinho vermelho, a gente precisa marcar, né? Vamos dizer que seja básica, que passe sem marcar. Então vamos lá. E aqui é a descrição do seu projeto. Então são os campos que você precisa estar colocando as informações, e esses campos vão dar subsídio a quem vai avaliar o seu projeto depois dele submetido, para que ele possa atribuir uma nota que vai de 0 a 200. Né? Então aqui é onde você vai estar mostrando o impacto e o rigor científico que você vai estar tendo na submissão desse projeto, e vai permitir que ele tenha, no caso, melhor posição no ranking de projetos submetidos do campo. Então, esses campos aqui devem ser, no caso, preenchidos com muito cuidado. Vamos colocar aqui as informações aqui, apenas XXX ou SSS. Precisa ter informações em cada um desses, senão a gente não consegue avançar. Então aqui, no caso, fundamentação teórica, o objetivo geral, a metodologia, o acompanhamento e avaliação do projeto, as referências bibliográficas, e aqui a gente tem que concordar com os termos do edital. Vamos salvar. Salvamos. Temos aqui o nosso projeto. Perceba que não tem muitas informações, porque a gente está fazendo apenas um teste. Nós temos todos os campos aqui com algum tipo de preenchimento. Você pode estar, digamos, você está preenchendo, e aí você já tem a introdução, a justificativa, o objetivo geral, a metodologia e os outros, mas não tem a fundamentação teórica. Você pode preencher, coloca qualquer informação em fundamentação teórica, como SSS, e aí depois você pode vir aqui e editar o projeto novamente, e agora em fundamentação teórica você preenche ela corretamente. Então é uma ferramenta muito bacana de edição de texto, essa que nós temos aqui no Swap. Vamos lá novamente, acordamos, salvar, e aí vamos aqui para a equipe. Então a equipe do projeto, no momento, consta apenas o coordenador, que como sou eu que estou aqui submetendo, está aparecendo aqui como sendo eu. Então, nesse ponto aqui, você vai aqui em gerenciamento e gerenciar anexos. Nesse ponto aqui, você deve inserir todos os anexos pertinentes ao seu projeto. Por que eu falo pertinentes? Porque, por exemplo, se você não vai trabalhar
com seres humanos ou com animais, não é necessário você tá colocando o anexo que comprova que você submeteu esse projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa de Biodiversidade e de Uso de Animais. Então, por isso que eu digo que são os anexos pertinentes. Da mesma maneira, se o seu projeto não tiver voluntários, não é necessário você estar colocando esses termos assinados por esses voluntários. Fazendo uma outra ressalva aqui, que é uma mudança que ocorreu do ano passado para cá, que é a possibilidade que nós temos de ter colaboradores externos como voluntários, apenas como voluntários. Não é possível ter colaboradores externos como bolsistas, mas a gente pode ter esses colaboradores como voluntários, e esses colaboradores externos, eles podem ser tanto egressos como ser também pessoas que estão ligados a programas de pós-graduação, que era uma complicação bastante grande que nós tínhamos anteriormente, que era a necessidade de se construir um convênio entre instituições para que a gente tivesse esses colaboradores externos. Agora isso está bem mais tranquilo, o que permite que a gente tenha uma interação muito mais fluida e muito mais, digamos assim, muito menos burocrática com outras instituições. Perfeito? Então aqui você faz a gestão desses anexos. Quando você clicar aqui em atualizar, ele vai lhe levar para um local onde você vai poder fazer o upload desse anexo, que já foi, no caso, previamente preenchido e assinado. E aí é muito importante que você anexe tudo que seja pertinente ao seu projeto antes do envio. Perfeito? Vamos retornar aqui ao projeto. Um outro ponto que levanta bastante dúvidas é a questão de metas. Essas metas, elas são necessárias para que o coordenador possa acompanhar o desenrolar da execução desse projeto enquanto ele está acontecendo. E aí, como dica prática, a gente sempre recomenda o seguinte, duas coisas. Colocar para cada objetivo específico do projeto uma determinada meta, uma ou mais metas, para cada objetivo específico, até porque quando aquela meta for atingida, você já vai saber que aquele objetivo específico ele foi executado, e também colocar metas para aquilo que nós temos como primordial para a aprovação do projeto, que é o relatório parcial, o relatório final e a publicação, que são 3 itens necessários para que a gente possa estar finalizando esse projeto. Perfeito? Então, para você adicionar uma meta, você vem aqui, você coloca a ordem dela, vamos colocar a ordem 1, e aí você pode colocar aqui, por exemplo, será se você está aqui colocando uma meta relacionada à metodologia, ou então ou então, por exemplo, com relação à discussão, você pode colocar discutir os resultados obtidos com a simulação em Então você pode salvar isso daqui. E aí, dentro dessa meta, você vai estar adicionando atividades. E aí, quando você finalizar essas atividades, essa meta ela vai estar encerrada, né? Então, adicionar atividades construir a sessão de resultados e discussões. Os resultados esperados, enfim, isso aqui é uma coisa muito particular de cada projeto, mas você pode dizer que esses resultados eles sejam discutidos e que se chegue a um determinado objetivo que tenha sido, que geralmente tem aderência com o objetivo geral do seu projeto. Então aqui você pode estar colocando alguma coisa. O responsável no momento consta apenas o meu nome, porque apenas eu estou
apenas eu estou como, no caso, membro da equipe. Eu vou até voltar lá para mostrar isso daí, mas quando tiver as outras pessoas da equipe, como orientador discentes, você pode estar atribuindo a cada um as suas respectivas atividades. Então vão no caso constar todo mundo aqui nessa listagem, né? Então, integrante. Então você tem um responsável e tem um integrante. Aqui acaba que tem apenas eu, mas isso pode ser pessoas distintas. Você vai iniciar, por exemplo, isso aqui em junho, dia 10, e vai finalizar só em julho, dia 26, por exemplo. E aí você salva. A partir daqui, você vai poder estar registrando essa execução. Você vai colocar os resultados esperados e alguma observação que você tenha. E aqui, quando você finalizar essa submissão, você vai ter um conjunto de metas e as suas respectivas atividades que, uma vez que você execute todas essas atividades, vai culminar com um projeto de pesquisa bem sucedido. Perfeito? Um outro ponto é um ponto financeiro. Por quê? Porque existe recurso para que a gente possa estar executando esses projetos. Então, aqui nós temos 3 tipos de rúbricas para esse projeto. Então, nós temos aqui o auxílio financeiro para os pesquisadores, que pode ser até R$6.000, mas no caso desse ano especificamente a gente vai ter 3.720 por projeto aprovado, até um total de 9 projetos. E nós temos aqui a rúbrica 33.9018, que refere-se ao auxílio financeiro aos estudantes. Esse aqui é o montante de recurso para o pagamento de bolsas, que são 9 bolsas no valor de R$700. E temos também um auxílio financeiro a estudantes, que no campus Cajazeiras nós não temos recurso para esse pagamento esse ano, né? Então, para que a gente consiga estar fazendo esse plano de aplicação, a gente precisa prever o que é que vai ser gasto ao longo do projeto. Inicialmente a gente pode vir aqui em adicionar, tá colocando aqui, auxílio financeiro a estudantes, ou seja, com relação a bolsas, e aqui você pode colocar bolsas discente. A unidade de medida a gente coloca reais, a quantidade a gente vai ter um aporte, né? E um valor unitário de R$6.300. E a gente salva isso aqui, vai constar aqui o valor que a gente solicitou. Com relação à ajuda de custo para projetos, então inicialmente, mesmo que a gente não tenha a certeza de que todos os, digamos assim, que quem está submetendo não tem a certeza que vai receber esse recurso, a gente prevê ele. Por que eu falo isso? Porque nós temos um quantitativo de 15 projetos aprovados, mas apenas 9 serão contemplados com esse auxílio financeiro. Infelizmente a gente tem essa limitação orçamentária. Então a gente vem aqui adicionar a despesa, auxílio financeiro aos pesquisadores. Então eu vou colocar aqui auxílio aos pesquisadores, unidade de medida reais, quantidade 1 e o valor R$3.720. Pronto. Então, isso aqui é um plano de aplicação, ou seja, o quantitativo de recursos que serão disponibilizados para esse projeto. Nessa outra aba, o plano de desembolso, o coordenador do projeto ele tem que imaginar como é que será feito o depósito, ou seja, como é que será feita a execução financeira desse projeto no decorrer do tempo. Então, nesse campo aqui, a gente coloca aqui o adicionar desembolso. Como a gente cadastrou essas duas rubricas, aparecem essas duas. Perceba que não tem aquela terceira que eu mostrei anteriormente. Por quê? Porque ela não foi cadastrada
lá no plano de aplicação, por isso que ela não aparece. Então, ó, se seleciona aqui, ó, auxílio financeiro a estudantes, são as bolsas discente, no ano de 2024. A gente vai ter aqui o mês 1, e esse mês 1 é o primeiro mês do projeto, como ele está indicando aqui. Então, não se trata de janeiro, se trata de abril, uma vez que o nosso projeto começa dia 15 de abril. Então, não é o calendário do ano civil, é o calendário do projeto, que vai do mês 1 ao mês 9. O valor da bolsa que a gente tem é R$ 700, e esse mesmo recurso ele vai ser repetido até o mês 9, né? São 9 meses de execução do projeto. Quando a gente salva, ele vai lançar aqui, ó, 9 bolsas. Então isso aqui é uma espécie de cronograma físico-financeiro do nosso projeto de pesquisa, ou seja, a cada mês, iniciando em abril, a gente vai ter um aporte, a gente vai ter uma execução financeira no valor de R$ 700 referente à bolsa discente. Precisamos também aqui adicionar referente ao custeio, a ajuda ao docente. Então auxílio aqui aos professores, o nosso ano é esse. A gente tem uma questão que é o seguinte, ainda tem algum tipo de incerteza com relação à data de quando esse dinheiro ele vai ser executado, ou seja, a gente não consegue precisar exatamente se será no mês de abril, pode ser, por exemplo, no mês de maio. Contudo, eu sempre recomendo aos pesquisadores que coloquem no mês 1, ou seja, o pesquisador ele está dizendo para a gente que desde o mês 1, ou seja, desde abril, ele já está demandando esse recurso. E aí a gente envia essa solicitação, contudo, a gente sempre deixa claro que essa execução financeira ela vai advir do momento no qual o campus conseguir estar fazendo essa execução. Mas eu sempre recomendo estar colocando aqui no mês 1, o valor vai ser de R$ 3.720, não tem repetição, a gente pode colocar aqui até o mês 1 também. Quando a gente salva, vai estar aqui, ó, a partir do mês 1, esse aporte de R$ 3.720. Perfeito? Essa outra aba, anexo, a gente não faz nenhum tipo de anexação aqui. Perceba que vai ter aqui 4 anexos, né? Que é o anexo 2, 3, 4 e 5. Não está apresentando aqui porque a gente ainda não fez a inserção, por exemplo, de voluntários ou de outros tipos de anexo na aba de equipe. Então, tudo aqui, ó, não é para submissão, aqui é apenas para verificação. Quando a gente está aqui em equipe, vem aqui em gerenciamento e gerenciar anexos, e a gente faz a anexação dos documentos aqui, eles devem aparecer nessa aba. E essa aba ela é muito relevante, por quê? Porque sempre recomendo que a pessoa venha aqui, abra o documento e verifique se ele está correto e se ele está sendo passível de ser aberto, principalmente. Por quê? Porque pode acontecer que a pessoa anexa, esse arquivo ele foi corrompido de alguma maneira, não abre, e aí na hora que a diretoria ou a coordenação de pesquisa forem aferir esse documento, não conseguir abrir esse anexo, infelizmente será necessário o cancelamento do projeto devido à falta de documentação. Então, sempre verifica esse anexo aqui. Aqui é o cálculo da pontuação. Essa aba aqui não está sendo utilizada, essa aqui não está sendo passível da gente utilizar. A pontuação, de fato, ela está sendo anexada aqui na produtividade do coordenador de pesquisa. Então, ali também aquela aba ali não está sendo utilizada. Perfeito? Então, pessoal, era basicamente isso. Quando você finalizar tudo isso, ou seja, tiver inserido os dados do projeto e as informações, a equipe, lembrando que o seguinte, nessa aba equipe, o coordenador ele só pode inserir a figura do coordenador, que é quem está submetendo, o orientador e o coorientador e, no caso, pessoas externas, né, que estão externas ao projeto. Não é possível estar selecionando, e aqui eu vou até me retificar, não é possível estar, no caso, inserindo aqui nenhum tipo de
nenhum tipo de aluno. Por quê? Porque esse aluno só vai ser possível estar sendo inserido após o projeto ser aprovado e ser feito a seleção desse aluno. Então, só é possível fazer essa inserção a posteriori. Nesse momento aqui, o coordenador do projeto pode e aqui no caso o coordenador do projeto pode apenas deixar o seu nome do orientador e co-orientador, por exemplo, e inserir os discentes que vão estar, no caso, participando apenas a posteriori. Perfeito? Quando finalizar tudo isso aqui, envia o projeto. Lembrando que a partir do envio, a pessoa perde o acesso ao projeto. Caso você envie e precise fazer algum tipo de alteração, eu peço que você entre em contato comigo via WhatsApp ou mande e-mail para a coordenação de pesquisa para que, mediante a justificativa, a gente possa estar devolvendo esse projeto para edição. Lembrando que depois do dia 11 às 23h59 não será mais possível fazer o envio. Então é muito importante prestar atenção nessa data. Perfeito? Então, pessoal, qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Espero que vocês consigam estar fazendo uma submissão e que sejam muito bem sucedidos nos projetos de pesquisa de vocês. Estamos sempre à disposição. Até mais.